Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, em nome da AME Paraná e em meu nome, que a represento. E gostaria de parabenizar a equipe organizadora do Congresso pela beleza e magnitude deste Congresso. Existem muitos temas que são práticos, né? E esse tema das infecções microbianas e parasitárias são temas que nós temos muitas dúvidas e normalmente casas espíritas e reuniões mediúnicas nos convidam pessoas ligadas à AME para poder justamente opinar sobre temas como esse. Então nós trouxemos a AME no Congresso para podermos discuti-lo melhor. Qual é o objetivo? Será que existem mesmo bactérias e parasitas energéticos? Essa é uma dúvida, porque para muitos confrades ainda é um tabu e foram coisas que parece que existe, parece que não existe. Se existem, tem comportamento semelhante aos do plano físico? Se é uma bactéria, se é um parasita, deve ter uma sintomatologia e causar alguma doença como o físico, porque nós sabemos que esses mundos se interpenetram, né? E se causam problemas, quais seriam esses problemas para a nossa saúde? Como é possível diagnosticar alguém? O senhor está com uma infecção parasitária energética. Olha que legal. Vamos fazer o exame parasitológico. Mas se vocês forem fazer o exame parasitológico nos pacientes, vão ver que 90% deles dá negativo e o indivíduo está com verminose. No Hospital de Clínicas de Curitiba, nós suspendemos o uso de parasitológicos de fezes para as nossas gestantes. Não aparece. Então, se nós achamos que elas têm anemia importante, a gente desconfia que elas têm parasitas. Porque, às vezes, tem que fazer vários tipos de exames para nós detectarmos. E assim são os exames de sangue e assim por diante. Os energéticos, muito mais difícil ainda. Quais as consequências para a saúde? Como deve-se fazer o diagnóstico? E se existe um tratamento e uma prevenção? Então, o que eu pretendo é que os senhores saiam daqui hoje com um diagnóstico aproximado de tudo isso e como tratar esses bacilos energéticos que supõe-se existir. Então, quando nós pesquisamos primeiro a existência deles, é preciso saber, existem realmente? O que o Kardec recomenda quando nós vamos investigar alguma coisa relacionada à doutrina? É preciso que a verdade seja dita em vários locais e não num único local. Então, nós precisamos pesquisar em várias instituições para sabermos se realmente aparece esse tipo de comentário ou esse tipo de diagnóstico. Então, os grupos mediúnicos, onde nós procuraríamos tudo isso, nem sempre nós conseguimos encontrar, porque esses grupos são reunidos por afinidades, e nessa afinidade existe um tipo de trabalho, né? Eles desenvolvem determinado nível de trabalho, de acordo com as possibilidades, como se fosse uma determinada especialidade, né? Então, nós não vamos, é como se fosse uma especialidade médica, nós não vamos, no doutor Alberto Almeida, falar de infecção pela dengue. Mas a doutora Luciana, que acabou de estar aqui, que é infectologista, nós podemos falar com ela. São especialidades que começam a desenvolver aquele tipo. As reuniões mediúnicas mais ou menos funcionam assim. Quando nós vamos pesquisar esse tipo de acontecimento, não é qualquer reunião que nós vamos encontrar essas informações. Não quer dizer que elas não existem. Do que nós podemos pensar de algumas reuniões, quais foram os comentários que nós conseguimos entrever? Primeiro, de um suicida: eu estou preso no meu quarto, sou atacado por morcegos, lagartas e ratos. De um habitante de comunidades inferiores: eu vivo em becos escuros e pestilentos, infestados de baratas, larvas e parasitas. De um dependente químico: então são entidades espirituais desencarnadas se comunicando por um médium. Eu não durmo, estou rodeada de animais peçonhentos que me picam, minhas mãos sangram. Será que o perispírito sangra? Minhas mãos sangram, olha que interessante. Claro que sangra, tem os órgãos semelhantes aos do corpo físico, não é mesmo? O corpo físico traz tudo, então tem sangue sim, sim. Então não é uma ilusão, justamente não é uma alucinação, é
uma afirmação que nós temos que saber que elas existem para nós saber como nos conduzir perante tudo isso. Será que é verdadeiro ou será que é alucinação? Será que ela vai constituir uma doença? É a nossa preocupação seguinte. Vamos agora pesquisar nos livros. Vamos voltar a André Luiz. No livro dele, então, Missionários da Luz, olha o que se descreve. Eram aluviões de corpúsculos, quando avalia o aparelho urinário de um candidato à mediunidade. Eram aluviões de corpúsculos negros, se caracterizando por espantosa mobilidade. A bexiga urinária e cordão espermático estavam repletos de colônias compactas, atravessando a vesícula seminal e próstata. Lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Então, larvas energéticas se alimentando de fluidos físicos das pessoas, de pessoas, né? Células sexuais, as mais vigorosas, absorviam famélicos os embriões delicados da vida orgânica. A inter-relação de um tipo de mundo sobre o outro, habitante de um mundo energético ao mundo físico. E o instrutor Alexandre explica: se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo físico doente, temos também a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, que em identidades de circunstâncias. Então parece que está aí bem explicado os tipos de larvas que podem existir. Mas não fica somente nisso. E continua o instrutor: são bacilos da tortura sexual produzidos pela sede febril dos prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não as conhece. Na ausência de terminologia adequada, chamamos simplesmente de larvas. Então parece que está bem fundamentado para André Luiz a existência desse tipo de parasita microbiano. Em uma paciente, ainda nessa mesma reunião, com problemas de estômago, senhora com distúrbios alimentares, em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas também, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas, voracíssimos, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, concorrendo com os parasitas físicos, parasitas energéticos presentes, né, e participando desta fauna mista do nosso corpo físico. E ainda, para terminar, André Luiz, no fígado, espantava-me o fígado enorme de um determinado indivíduo, pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Então parece que esse tipo de parasita, ele ajuda os vícios físicos, no caso aqui a bebida ou a alimentação exagerada, a deturpar e alterar os órgãos físicos nossos mais do que nós possamos imaginar. Mas outros livros também nos informam. O Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo, Entre Dois Mundos, tornando insuportável essa situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento, os parasitas espirituais que lhes acoplam os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria. Então, neste livro, ele nos dá informação também da presença de parasitas junto, então, com as influenciações dos obsessores. Se nós acreditamos em obsessores, automaticamente temos que acreditar na existência desses parasitas. E ainda mais dois livros do Manuel Filomeno, cuidadosamente asepsiadas sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas muito comuns em ambientes coletivos, como parasitas que se nutriam dos vibriões mentais e das formas pensamentos. Então, nós vemos aí uma miscigenação de existência de verminoses espirituais, bacilos, larvas e assim por diante. Nós vemos que até na literatura espiritualista, representada aqui pela Anne Bizan e Leadbeater, eles referem-se no livro, então, Formas de Pensamento, são criações modeladas em matéria fluídica material, de matéria astral. Resultam da ação das mentes sobre as energias sutis que estão à nossa volta, altamente plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais.
E se nós buscarmos aqui o Livro dos Espíritos, na questão 46, ainda há seres que nasçam espontaneamente? E eles respondem para Kardec, os benfeitores: sim, mas o germe primitivo já existe em estado latente. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessário à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então nós temos o nosso corpo físico, miríades de bactérias, de vermes, de germes que nós não vemos. Basta nós perdermos a imunidade, desencarnarmos, que eles nos devoram em alguns dias. Eles já existem. Germes primitivos já existem em estado latente. Pensando nisso, é possível, né, que muitas bactérias, como sífilis, como HIV, né, veio do macaco, foi uma mutação, ou pode ter vindo do plano perispiritual para o plano físico, dependendo das condições do meio ambiente que nós vivemos, né? São perguntas que podem sair de toda esta questão relacionada aos dois planos. E ainda mais um complemento a tudo isso, na pergunta 85, quando se pergunta qual dos mundos é mais importante, o mundo espiritual ou o mundo físico? Ele diz: o mundo espiritual, ele é mais importante, ele pré-existe e sobrevive a tudo. E se eles se interpenetram, sim, eles são independentes, não obstante, sua correlação é incessante, pois reage um sobre o outro. Então parece que há uma porta entre esses dois mundos, e bactérias, seres energéticos podem passear de um lado para outro e materializar na Terra e voltar para o plano energético. São apenas situações vibratórias, são planos vibratórios de vivência. Como é que são formados os bacilos fluídicos e orgânicos, né? A mente viciada expele a matéria mental inferior, tóxica, doentia, formando um substrato desses bacilos e larvas fluídicas. Pode ser feito então pela ideoplastia, que é a força mental de cada um de nós. Mas também pode ter uma manifestação daquelas que já estão no meio ambiente. Então, como Kardec disse, já existe, os espíritos dizem a Kardec, já existe o molde dessas bactérias em estado latente no nosso meio. Provavelmente, se nós dermos condições mentais em comunidades ou no planeta, nós fazemos com que elas possam aparecer, se materializar. Se nós pudermos evitar o nível de pensamentos e passarmos por um pensamento mais evoluído, essas bactérias não vão proliferar. Quer dizer que nós podemos ter bactérias energéticas, fluídicas, diferentes na sequência das nossas vivências, e que elas possam se materializar na sequência em bactérias físicas, sim. Então, qual é o limite de tudo isso? Nós não sabemos. Não temos ainda um microscópio para ver tudo isso, mas com toda certeza é um avanço que nós temos que ter para melhor resolver o diagnóstico entre esses dois mundos. Então, provavelmente, uma placa como esta, contendo vários tipos aí de bactérias, né, bonitinhas, diplococos, estafilococos, tudo mais, tenha tudo isso no plano espiritual, plano energético. E elas passam de um mundo para o outro, dependendo das condições que você vai dar de higiene mental, de higiene evolutiva de cada um de nós, criando condições necessárias ou não. Nós só temos a dengue porque contribuímos para que o meio ambiente que nós tenhamos prolifere, a água parada, a sujeira e assim por diante. A hora que nós acabarmos com isso, acaba a dengue. E assim por diante aparecerão bactérias ou infecções que nós não conhecemos, desde que nós continuamos no caminho da energia mental alterada. Qual é a patogenia dos organismos físicos, então? Os vírus e as bactérias, eles podem invadir o corpo humano, causando prejuízo ou levando à morte. Estão em toda parte, são invisíveis, detectados somente quando estão instalados e produzindo sinais e sintomas. Se não fosse o Louis Pasteur, né, pai aí da microscopia, pai da bioquímica, que provou para os cientistas na época a existência então dessas bactérias, e que era necessário lavar as mãos, a higiene para fazer as antisepsias, até então as afirmações dele eram questionadas por toda a ciência. Então, a hora que nós inventarmos um microscópio fluídico para ver as entidades energéticas e espirituais, muita coisa vai ser sanada nesse período. Quem sabe algum óculos nesse caminho possa estar em construção para breve.
Os bacilos e larvas fluídicas. Os bacilos fluídicos, eles assumem comportamentos, então, predatórios, assemelhando-se aos orgânicos. Nutrem-se às custas de matrizes energéticas dos seres. Corroem a textura eletromagnética do corpo espiritual, chegando aos centros vitais e invadem o corpo físico, diminuindo a imunidade e favorecendo as doenças. Então, essas bactérias, esses parasitas do nosso organismo vão retirando a energia vital nossa. E nós vamos sentindo os sintomas de uma anemia energética, que nada mais é do que, na prática, uma anemia de sangue físico nosso também. Os sintomas são semelhantes. Os parasitas fluídicos, como é que eles proliferam? Pela falta de higiene mental, invigilâncias ambientais, locais contaminados. Enquanto a dengue é água parada, aqui são os nossos barzinhos, nossos bordéis, nossos motéis, as boates, né? Onde o nível de pensamento favorece uma energia mais espessa para essas bactérias se materializarem. Pessoas contaminadas, o hospedeiro pode transmitir para outros e vai depender sinais e sintomas. Os bacilos parasitas físicos, falta de higiene, ambientes poluídos, ingestão de água e alimentos contaminados, não discriminam classes sociais, idade ou sexo. Qualquer um que entre em contato poderá se contaminar. Esse pode, aquele não pode, não é o caso. Pode ter imunidade, todos aqueles que entram em contato, a doutora que saiu aqui agora acabou de dizer da imunidade, da luta da imunidade, né? Então todos que têm contato com esses bacilos energéticos, ou com os bacilos físicos, com os parasitas, são contaminados? Não. Não. Nós temos as nossas forças energéticas que vão nos dar a imunidade energética ou imunidade física, né? Então, os parasitas fluídicos, a moralidade, a vigilância mental, proteção espiritual, trabalho constante, sintonias vibratórias é que vai fazer o contato com eles. Ao passo que os parasitas físicos, alimentação adequada, atividade física, fatores genéticos, vai nos dar a contaminação com esses bacilos. Então eu vou num determinado ambiente que tem esses bacilos, que tem esse tipo de infecção. Ao eu entrar em sintonia com eles, e com o que ali se faz, é que eu começo a criar condições na minha imunidade para que eles penetrem na minha moralidade e eu passo a ser um portador ou um paciente, um doente, então, infectado. Quais são os sinais e sintomas? Os parasitas orgânicos, nós vamos ter, então, diarreia, náusea, vômitos, cólicas intestinais, cansaço, sonolência, anemia, irritação. Esse indivíduo está com uma infecção parasitária, está com uma infecção no seu organismo. E se for fluídico? Anemia energética, cansaço, doenças fantasmas, instabilidade emocional, altera o campo mental, favorece sintonias espirituais desfavoráveis. Não é que seja uma infecção espiritual, mas vai desenergizar o indivíduo, vai abrir as suas portas e vai favorecer com algum espertinho chegar ali e começar, já que está aberto eu vou pegar um pouquinho mais para mim também e começar a parasitar agora as suas energias que ele tem. Então abre caminho para infecções, para parasitoses maiores, que são as parasitoses de irmãos desencarnados para irmãos encarnados, que é comum nos nossos meios. É possível ter prevenção e tratamento? O que eu faço num parasitismo físico? Se for uma verminose, eu vou dar um vermífugo para a pessoa, né? Vou fazer higiene física, evitar fontes contaminadoras, usar sapato, usar luva, proteção corporal, fortalecer a imunidade dessa pessoa. Se for parasitas fluídicos, nós vamos ter um trabalho um pouco mais demorado, porque aqui nós somos passivos. Nós tomamos o medicamento e esperamos dele fazer efeito. Aguardamos isso. Eu não me dei bem com esse medicamento, vou tomar outro. Vou associar 2 medicamentos. Aqui é um pouco mais difícil. Eu tenho que começar a trabalhar com o meu paciente. E trabalhar com o paciente não é muito fácil, porque eu tenho que depender da vontade dele. Você vai ter que evitar isso, evitar aquilo. Normalmente, quando nós tratamos um paciente, ele tem um problema hepático. Olha, eu vou lhe dar esse medicamento, o senhor vai ter que abster-se agora de tomar a bebida. Mas ele quer tomar um medicamento para voltar logo com seus amigos para tomar a bebida lá no barzinho. Ele quer ser curado. E aqui ele tem que ser mudado. Então o Evangelho nos parece ser um dos medicamentos mais viáveis para que ele possa começar a usar no seu tratamento.
Toda a atividade de bioenergia, seja passe e todas as outras paralelas, a reforma íntima, a higiene mental. Normalmente nós temos mentes facilmente poluídas pelo nível de energias que vem de fora para dentro. E se nós não tivermos uma vigilância, o que acontece? Nós vamos amontoando esse tipo de lixo nas nossas inconscientes, seja os assassinatos, os assaltos, né, o carnaval, não o carnaval em si, mas vamos dizer, o que se faz no carnaval, né, as bebidas, e aquilo vai ficando na nossa mente, aquilo vai sendo um substrato necessário para que as bactérias e os vermes continuem proliferando ali, né. Estudo na casa espírita vai nos demonstrando, abrindo o caminho para esses conhecimentos. E evitar as fontes contaminadas. Olha, você não deve ir em tal lugar, não é que você não possa, mas lá tem muita bactéria, né? Você vai pescar lá naquele rio, aquela água parada, você vai pegar vermes lá, se proteja. É melhor você não ir. Então é o livre-arbítrio das pessoas que nós vamos ter que trabalhar e mostrar que ele é uma pessoa altamente suscetível àquele tipo de doença. Então, me parece que nessa análise breve nós podemos ter que esse tipo de infecção, bactérias e parasitas energéticos, eles devem constituir uma doença, e é esse o conceito que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui hoje. É uma doença por quê? Porque eu tenho características das doenças, principalmente das doenças infecciosas. Agente etiológico, eu tenho o agente da dengue, do mosquito que transmite. Aqui, o agente etiológico é a nossa mente sintonizando com a energia alterada do meio ambiente que vivemos ou das pessoas que convivemos. Fonte de contaminação, a dengue, a água parada, a pessoa, o portador, né? Os bacilos e as bactérias energéticas é a mesma coisa. Tem indivíduo que ele tem uma mente poluída, costumes poluídos e às vezes é nosso amigo. E você, ao conviver com ele, está convivendo com aquelas bactérias o tempo todo. É como se nós estivéssemos convivendo com uma pessoa com tuberculose ativa. Cada tosse dele, cada espirro, milhões de bactérias estão sendo transmitidas para nós. Ou nós temos uma proteção muito boa, ou nós ficamos a perigo. As formas de contaminação, nós temos que a forma mental é a sintonia e nos ambientes contaminados. Os sinais e sintomas da doença, nós temos cansaço, desequilíbrio, sonolência, náuseas. Terapia adequada nós já mostramos, orai e vigiai. E a prevenção, evitar os ambientes contaminados e a convivência com as pessoas também contaminadas. Podemos até fazer uma vigilância epidemiológica, ver se tem recaídas dessas pessoas e se o ambiente que ele vive se já foi saneado ou não. Então o que nós queríamos concluir e gostaríamos de ter isso como uma proposta? A invasão microbiana e parasitária, em primeiro lugar, micro-organismos formados por bactérias e parasitas energéticos é uma realidade, ao nosso ver, pela abundância de informações que nós temos na literatura. Originam de formas pensamentos pela mente viciada de pessoas ou têm existência própria astral. Nós não conseguimos discernir bem isso aí. Será que ele vem de lá para cá? Será que ele é formado na hora? Mas que ele existe, ele existe. Isso que é o importante. Ele materializa-se no plano físico em condições favoráveis. Quais são as condições favoráveis? O meio ambiente energético, assim como a dengue, a água parada. Esses micro-organismos no desequilíbrio mental e energético nosso. Segunda conclusão. Eles causam doenças que cursam com sinais e sintomas identificados, né? Ou fragilizam o nosso organismo, diminuindo a imunidade e predispondo ao aparecimento de patologias físicas e espirituais. Então, se nós temos uma resistência boa, eles não chegam a nos causar uma doença, mas nos deixam desprotegidos, né, desanimados, depressivos, irritados, e aí vai favorecer, abrir portas para uma série de outras doenças físicas e espirituais que virão na sequência. Terceiro, tem patogenia semelhante às infecções e infestações causadas por micro-organismos físicos. A invasão é a mesma, corrente sanguínea, adere ao órgão que ele prefere, o órgão alvo dele, fígado, intestino, estômago, e assim por diante, né? Expolia energia vital. Energia vital é o nosso tanque de gasolina. Está expoliando energia vital e começo a ficar
desanimado na minha vida, não tenho mais força para nada, quero só dormir, não quero fazer mais nada. Diminui a imunidade, causando, favorecendo então o aparecimento de doenças. A contaminação se faz por agentes contaminados, que é o hospedeiro, ou de ambientes que fornecem condições para a proliferação desses parasitas. Então, é bem delimitado já como é que nós nos contaminamos. Pela história clínica da pessoa, você sabe onde é que você anda, rapaz, o que anda fazendo, quais os seus costumes, e você já vai no teu relatório sabendo se ele tem esse tipo de parasitose ou não. O diagnóstico é clínico, nós não temos ainda ultrassonografia, raio-x para resolver isso aqui. O diagnóstico é clínico, pesquisando seus sinais e sintomas, o comportamento físico-mental e as condições e hábitos de vida da pessoa doente, né? Por esses dados eu vou sabendo se essa pessoa vive naqueles lugares ou não. E o tratamento? Nós temos medicamento efetivo com custo acessível, sem contraindicação, fácil de ser encontrado, muito tempo no mercado, profissionais da saúde ou leigos podem ministrar esse medicamento. Se vocês estivessem lá no oráculo de Delfos, na Grécia, o que dizia lá? Conheça-te a ti mesmo. Dá uma olhadinha para dentro, amigo, e vê o que você anda fazendo com o teu corpo e com a sua mente, né? Se estamos na doutrina espírita, reforma íntima. Se estamos com Jesus, orai e vigiai. Medicamentos fáceis, baratíssimos, né? Que qualquer leigo pode ministrar para nós. Não precisa ser o médico, qualquer agente de saúde, qualquer pessoa de boa vontade. É o pai, a mãe, o vizinho, o amigo. Por que nós não acabamos com essa doença? Por que a dengue não se acaba? Não é tão fácil acabar com a dengue? Você sabe o bichinho que transmite, como é que... Por que não acaba? Porque precisa da participação ativa do doente. Precisa da participação ativa. A dengue não acaba porque ninguém coopera, ou uma parcela só da população que coopera. A hora que todos cooperarem, ela acaba. A hora que todos nós entendermos, passarmos da fase de filhotes da evolução para maduros da evolução, que é a fase de transição, vem nos cobrar isso, essa fase de transição planetária, onde você começa a entender que você é um cidadão do universo, você tem a obrigação de pensar melhor e de agir melhor, você vai acabar com esse tipo de problema. Vai ser uma coisa do passado. Eu espero que seja para logo, mas às vezes a gente tem que dar muitos passos ainda com esse tipo de problema, que é um problema às vezes até primitivo, uma verminose espiritual, isso não existe, mas vamos pensar só na célula que seria killer e tal, não. Mas nós temos coisas que nos ligam à parte instintiva do nosso eu, e essa parte tem que ser conhecida e dominada neste momento que nós estamos passando, se nós quisermos galgar um nível melhor de crescimento e de evolução, e sermos então pessoas equilibradas e livres de qualquer tipo dessas verminoses. Um abraço a todos vocês. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Tá bom para a senhora? Isso. Nós vamos então estar conversando um pouco sobre intoxicação fluídica. E nós vamos ver que desde Kardec, o nosso mestre, né, ele dizia que pela união íntima que o corpo tem com o perispírito desempenha um papel muito importante, preponderante no nosso organismo. Uma das características que é a de ligação molécula a molécula. E pela expansão, por essa característica do perispírito de expandir-se além do corpo, ele põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos desencarnados e também com os espíritos encarnados. Então, é possível essa ligação maior do corpo perispiritual com o corpo físico. E aí nós vemos que pelos fluidos espirituais nós atingimos o perispírito e vamos atingir o corpo material. Que, como diz Kardec, nos espíritos superiores existe essa ligação mais intensa desse contato. Se os fluidos espirituais, os eflúvios, forem de boa natureza, o corpo vai sentir uma impressão boa, de saúde.
Se são maus, a impressão é penosa. E se esses eflúvios ficarem muito tempo permanentes, enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. E Kardec acrescenta, não é outra a causa de certas enfermidades. E está na Gênesis, no capítulo 14, item 18. E a gente vê também, em André Luiz, né, em Evolução em Dois Mundos, que a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, ela é igualmente passiva diante do nosso sentimento. Esse sentimento vai dar forma, natureza, ou para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador e os vários tipos de fluido que o Kardec descreve também na Gênese, segundo a força do sentimento que vai dar forma, dar o tipo de pensamento, como raio de emoção ou raio do desejo. Então, nós podemos expandir o nosso perispírito, trazendo as influências do mundo espiritual através da nossa mente, e podemos criar energias boas ou não. Nós encontramos no André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, é uma questão muito importante, né? Eu sempre quando comecei a ler a doutrina espírita, era uma questão que eu queria uma resposta. Como é que o nosso espírito conecta com o corpo físico? Como isso se dá, né? E quando eu li Evolução em Dois Mundos, a ficha caiu, né? Eu falei, nossa, aqui o André Luiz, através dos instrutores espirituais, está explicando melhor para nós, e a gente vê o quanto que o André Luiz está avançado diante das pesquisas do mundo material ainda. Então, por intermédio do centro coronário, a mente administra o veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do centro cerebral, que lhe recolhe os estímulos, transmite os impulsos, avisos, ordens, sugestões mentais a todos os órgãos, tecidos e células. Então, quando a gente vê uma confirmação até do que Kardec trazia, que o perispírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico. E aí, continuando ainda em André Luiz, ele diz: e assim como o corpo cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde conflui todas as vias aferentes à cortiça cerebral, vasto sistema de governança do espírito. Então, a gente vê que o cérebro é aquele órgão que recebe toda essa bagagem e vai traduzir para nós todas as ordens mentais e tal. Então, tem um lugarzinho, e o André Luiz, além da glândula pineal, a importância da glândula, essa questão do tálamo, do diencéfalo, que vai transmitir e fazer essa conexão com o corpo físico. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, assim como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestileciais. Então, a gente vê que o perispírito é um órgão também muito plástico, como nos ensina Kardec, e ele é muito mais poroso que o nosso corpo físico, e é possível nós nos contaminarmos pelos poros perispiríticos. A gente vai trazer um pouquinho essa autointoxicação e a intoxicação causada pelos que convivem conosco, que são do nosso dia a dia. E a gente vai trazer, para ilustrar isso, um caso de André Luiz no Missionários da Luz, que é um caso da mulher grávida subnutrida. O André Luiz, mais os mentores, estavam trabalhando,
E eles vão ajudar uma senhora que está grávida. E eles percebem, André Luiz descreve a anemia, o quanto ela estava debilitada, fraca. O André Luiz vê com os mentores que existem umas manchas escuras cercando o feto. Então, eles vão dar a ajuda necessária, né? E o mentor coloca: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Então, os espíritos amigos fazem um esforço tremendo, como a gente vê aqui, para ajudar esta pessoa. E aí eles explicam quem era ela, o que estava acontecendo, por que estavam aquelas nuvens escuras ao redor do feto, que poderiam até provocar um aborto. Então, eles colocam que essa nossa amiga, né, não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa. Em certas circunstâncias, ela era uma mulher que orava, que fazia prece, mas estavam acontecendo algumas coisas familiares, o marido desempregado, e ela na dificuldade, na aflição de como que eles iam fazer. Faltavam uns dias para o marido pagar uma dívida que ele não tinha o dinheiro. Então, ela estava muito angustiada, embora fosse uma mulher que orasse e tudo. E há 6 dias, ela permanece desalentada e aflita. Veja quando a gente colocou, quando os fluidos são enérgicos e persistentes e ficam insistindo. Às vezes não é um pensamento rápido e depois passa, você se equilibra, mas é o ficar mais vezes naquela ideia fixa, aquela preocupação angustiosa, em aflição. E eles explicam o seguinte: além dela suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, ela mesma, então, ela faz a autointoxicação de fluidos deletérios, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Então, além dela se contaminar com as próprias energias, ela também acabava, o marido tinha um apoio na coragem, na resignação da mulher, então ele acabava sugando essa energia e estava prejudicando. O tratamento que os espíritos propõem é o passe misto. E com isso, aquelas energias já se recolhem e vão para a bexiga, onde depois é excretado. A gente tem também as obsessões, né, que já são aquelas situações mais contundentes, né, insistentes dos espíritos que estão nos prejudicando. E Kardec, na Gênese ainda, ele diz que as obsessões podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde. Então, uma obsessão pode vir a prejudicar o nosso corpo físico? Pode ser de vários jeitos. Seja agravando as feições orgânicas já existentes. Então, no caso da gestante, os mentores até falam, é um organismo, a gravidez não é doença, né? É uma maravilha divina, mas só que é o momento que aquele órgão está mais suscetível. Então, quando já existe também uma patologia, as obsessões, o controle de outro espírito, dos fluidos difíceis desse espírito que obsedia, pode prejudicar alguma doença que já existe em nós. Ou seja, também ocasionando-as, criando, né, uma doença. E aí eu quero fazer um parêntese para colocar alguns casos que eu fui atendendo no consultório. Uma época eu atendi uma moça que ela chegou, ela estava num estado assim muito estressada, muito nervosa. Fazia mais de um mês que ela tinha realizado uma cirurgia simples de uma hérnia, e havia uma deiscência na sutura, a lesão aberta, ela não conseguia cicatrizar. E muito nervosa, que ela não conseguia voltar a trabalhar, ela era responsável por uma mãe, então ela era solteira, mas responsável por uma mãe, então assim, ela tinha muito medo, começou a entrar na aflição que ia perder o emprego, ela estava muito nervosa. Aí, na época, eu encaminhei ela para o centro, pedi para ela ir,
E ela esteve no centro, e naquela época tinha umas fichas, e era um passe específico só para algumas pessoas. Ela voltou na outra semana no meu consultório, feliz da vida. Ela foi, recebeu uma ajuda, e a lesão, como uma mágica, cicatrizou. Normalmente, ela voltou a trabalhar. Mais calma, mais serena. Achei tão interessante, porque assim, ela nem o passe específico ela tomou. Porque quando ela chegou, e tinha uma mulher muito aflita que queria a ficha e não conseguiu, ela cedeu o lugar dela. Ela nunca tinha entrado num centro, mas ela cedeu a ficha para a mulher que estava mais aflita que ela. E ela recebeu do mesmo jeito no salão. E cicatrizou. Então, assim, um ponto que está ali aberto, vulnerável, provavelmente pela própria intoxicação dela, mas pode ser que a gente não teve uma confirmação, mas pode ser que pela própria bondade que ela externou naquele momento, ela recebeu já um amparo maior da espiritualidade. E podia ser que tivesse um irmãozinho ali. O outro caso é muito interessante, que é de um colega nosso que estava começando a vir no Mednesp, mas ele ainda não tinha coragem de falar, olha, você precisa procurar uma ajuda espiritual. Ele atendeu uma pessoa que era paciente dele muito tempo com diabetes. Completamente descontrolado, ele não conseguia, ele sentia que tinha alguma coisa a mais, mas ele não sabia abordar. Aí ele falou assim, olha, você vai numa amiga minha que ela sabe conversar com você. Aí recebi uma pessoa, eu sou dermatologista, recebi uma pessoa que não tinha... Falei, qual que é a sua queixa? Ela não tinha queixa de pele. Eu falei, mas o que ele mandou aqui? Então, aí eu comecei, bom, se veio até aqui, vamos conversar. Aí, desde quando ela estava se sentindo completamente em desequilíbrio? Após a morte do seu pai. Onde ela tomou conta e o pai, velhinho, uma doença grave, ele não queria ir embora para o hospital. Não queria, ele falava, me deixa morrer em casa. Mas ela não teve coragem, levou para o hospital e o pai faleceu lá. Aí ela entrou num processo de culpa, que talvez fosse melhor ter deixado, porque não era a vontade dele, e ela, assim, ela foi se contaminando. Resumindo, o que aconteceu? Eu fiquei, na época, muito condoída, eu me lembro que esse foi meu sentimento. Eu fiquei muito condoída, querendo ajudá-la. E eu fui embora para casa sentindo uma contaminação fluídica, podemos dizer. Uns arrepios pesados, fluido difícil. E eu, dias e dias, fui no centro, tomei passe e tal, aquilo não melhorava. E eu também estava vulnerável, porque tinha um filho meu passando um problema muito difícil. E uma pessoa falou para mim, olha, vai numa médium assim, 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 para ela ajudar o seu filho. A gente, no desespero, né, de problemas, a gente vai, mas era uma pessoa tranquila, só fazia o bem. Eu fui, era em São Paulo ainda. Quando eu cheguei lá, a senhora me disse assim, a senhora por acaso... Eu falei, vim pedir ajuda para o meu filho. Ela falou assim, a senhora por acaso atendeu uma pessoa assim, 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 uma moça que perdeu o pai? Sim, atendi. Na hora eu lembrei da moça. Pois é, o velhinho está junto com você. É ele que está te acompanhando. Isso que você está sentindo são os fluidos, porque ele não percebeu ainda que ele morreu. Aí ela me deu um passe, passou como uma mágica, não senti mais, e ela conversou um pouco com o Senhor. Então, veja assim, que aquele sentimento de culpa, que a gente percebe muito nos pacientes também, com a morte do ente querido, sempre ele quer achar uma culpa do que ele devia ter feito, que não foi tudo, que não, ou assim, ou assado, se culpando. Por mais pessoas que já tinham conversado com ela. O que aconteceu? Ela equilibrou a diabetes dela. Mas eu falei para o meu colega, ó, agora aprende a mandar para o centro, não me manda caso que nem tem problema de dermato, porque aí eu converso lá no centro. Enfim, hoje ele é nosso vice-presidente da AME. Então, bom, outra questão que eu também encontrei um estímulo, porque eu encontrava esses casos assim, que eu sentia que tinha alguma coisa a mais, que eu fui num encontro, num seminário que acho que teve da AME São Paulo, enfim, lá em São Paulo, e eu ouvi alguém falando de algumas comunicações que tinha do Dr. Dias da Cruz no livro Instruções Psicofônicas, recebida pelo Chico Xavier. Aí eu anotei e fui atrás, fiquei encantada, porque era tudo que eu vejo.
Então, tem uma lição que o Dias da Cruz diz a seguinte, chama Alergia e Obsessão. Elucida-nos de que maneira pela qual facilitamos a influenciação das entidades infelizes ou inferiores em nosso campo físico. Desde as mais simples perturbações epidérmicas aos casos dolorosos de avassalamento psíquico. Continuando, ele diz, a medicina moderna, gente, 1954, admite que a ação do anticorpo sobre o antígeno, na intimidade da célula, liberta uma substância semelhante à histamina, vulgarmente chamada de substância H, que agindo sobre os vasos capilares, sobre as fibras, sobre o sangue, atua desastrosamente, ocasionando variados desequilíbrios que se expressam de modo particular na dermatite atípica, na dermatite de contato, na coriza espasmódica, na asma, no edema, na urticária, na enxaqueca, gente, e na alergia sérica, digestiva, nervosa ou cardiovascular. Então, ele foi médico, mediunidade pelo Chico Xavier, a comunicação. E hoje que a gente viu a aula, quem assistiu a aula anterior da doutora Luciana, né, o que se avançou, o que existia de imunidade em 1954, né? E ela trouxe tão bem os trabalhos científicos aí demonstrando essa modificação no campo imunológico quando nós estamos estressados. Continuando, ele diz o seguinte, recordemos que as radiações mentais, que podemos classificar como agentes R, na maioria das vezes se apresentam na base de formação da substância H, desempenhando importante papel em quase todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como órgão de choque. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, por palavras ou atos, arrojam de nós os raios específicos. Então, como tem cor, características, tipos, e a gente vê, né, foi um motivo da aula da doutora Luciana, tão bem dado, com trabalhos científicos, a gente trouxe só para estar recordando que essas questões da neurociência, das pesquisas com imunologia, são recentes, né? E a gente encontra todas essas falas, né, como no Dias da Cruz trouxe em 1954, e o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, complementa isso em todos os livros de André Luiz, né, que a gente já viu toda essa questão dessa cascata do sistema imunológico, e a gente vê que realmente mexe no sistema imunológico, e a gente vê que, com o aumento de células, né, às vezes diminui o sistema imunológico, mas sempre aumenta algumas outras células, a gente vai encontrar, e eu vejo isso frequentemente, urticária, é uma raiva engolida, é muito frequente, que surgem as alergias, mas se você continua e é persistente, tal, você pode desenvolver as doenças autoimunes, psoríase, vitiligo, líquen e várias outras. No campo da dermato, eu estou dizendo, mas em muitas outras questões. Também, na diminuição, pode surgir os tumores, né? E assim, todas as doenças, problema de tireoide, pressão alta que não controla, diabetes que não controla. E a gente pode diminuir muito, surgindo então as infecções bacterianas, se pega uma gripe, daqui a pouco está com outra gripe, tuberculose, vira sinusite, enfim. E a gente vê que o Dias da Cruz também diz o seguinte, assim sendo, já que os raios mentais vão provocar tudo isso, é indispensável, então, curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes. Portanto, a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão, a brutalidade, a tristeza e o desânimo, que são situações negativas, produzem elevada porcentagem de agentes R de natureza destrutiva em nós e em torno de nós. Lembra do caso do marido da gestante, que a gente já trouxe? Então, em torno de nós, aquela energia negativa impregna o nosso companheiro, nosso filho, nossa criança, enfim, nossos netos, né? Por tempo indeterminado, em deploráveis labirintos
da desarmonia mental. Então, vai se fixando como elementos endógenos e exógenos, e nós vamos em torno de nós fazendo aquela nuvem escura, como também aconteceu com a gestante em torno da criança que estava gestando. Além disso, a gente tem as intoxicações fluídicas pelos desencarnados, né? Tão conhecida por nós que somos militantes da doutrina espírita nos trabalhos de doutrinação. E o André Luiz faz uma comparação maravilhosa nesse capítulo da simbiose das mentes, onde primeiro ele leva a gente a lembrar das situações das algas, dos cogumelos, das plantas, dos animais, que eles utilizam uns dos outros para poder viver, não é? Então, ele compara, e ele fala, semelhante a esses processos, o processo de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, que está ainda tateando na existência do além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. Quem no atendimento fraterno já não atendeu alguém na casa espírita com essa queixa? E a gente traz aqui para abrir nossos olhos como médicos e profissionais de saúde, porque as questões precisam ser avançadas na história do paciente, né? Porque desde quando aconteceu isso? É muito comum perceber, mas sabe, eu estou sentindo as mesmas coisas que a minha mãe com o meu pai sentia. Né? Então, há pouco tempo a gente teve uma companheira que falou, eu não vou no trabalho hoje porque eu acho que eu estou com uma pneumonia, vou ao médico. Ela foi, tudo bem, foi tratada, mas na semana seguinte a mãe dela comunicou-se no trabalho. E havia falecido há 8 meses. E ela dizia que ela sentia a presença da mãe na casa, mas não tinha falado com ninguém. E aí a mãe dela foi orientada, não tinha percebido o seu desencarne ainda, e ela teve sintomas muito semelhantes ao que a mãe estava tendo no final da sua existência, internada. Então, essa contaminação pelos desencarnados, até sem ter consciência do que está fazendo, ela é comum nos nossos meios. E a gente precisa estar atento como médicos, como profissionais, porque o paciente geralmente fala, foi depois disso que aconteceu. Então, o espírito, olha só, a fisiopatologia, como é que o espírito faz isso? Nós aprendemos no nosso processo evolutivo lá atrás, como as algas, os cogumelos. Então, o André Luiz diz o seguinte, o espírito desencarnado lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas longas ou sutis alavancas de força, e subtrai-lhe a vitalidade. A pessoa começa a ficar doente, fraca, é o que está encarnado, elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Então, acaba, sem querer, muitas vezes, sugando a energia. E a fisiopatologia da intoxicação fluídica, também continuando, o espírito humano desencarnado, erguido a um novo estado de consciência, começa a elaborar os recursos magnéticos diferenciados para a própria sustentação no plano espiritual. Tanto como no corpo terrestre, nós aprendemos a criar o automatismo, as enzimas, os hormônios, e ninguém precisa falar, agora você vai criar o hormônio melatonina, agora você vai produzir adrenalina. Então, nós já sabemos, nosso corpo, nossa matriz perispiritual sabe conduzir e puxar a energia. Impressionando o paciente que explora muitas vezes com a melhor intenção, subjugando-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos. E a vítima passa a colher como se fossem os seus próprios. E a gente vê, são 2 livros fabulosos do Dr. Inácio Ferreira de Mello. Em vida, ele fazia pesquisa
pesquisa com os casos no Hospital Espírita de Uberaba, Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, onde ele conta diversos casos que ele recebia, e com esses sintomas, né, quando ia ter a orientação espiritual, ou o espírito se comunicava para aquele caso que ele estava sendo atendido, onde muitas vezes a gente vê essa contaminação fluídica e o encarnado sentindo vários sintomas, desequilibrando mentalmente, né? Está aqui o Dr. Jaider para confirmar, são muitos casos de desequilíbrios espirituais, mentais, né? E muitas vezes também tinha os sintomas físicos, que o outro ainda sentia e não percebia que estava desencarnado, ou a outra situação, onde o desencarnado teme as experiências do mundo espiritual, insiste em prender-se por egoísmo. Ele já percebeu muitas vezes que ele já partiu, mas ele quer ficar junto aos familiares. Ele acaba, algumas vezes até, resultando em benefício daquele meio, mas ele se vincula de uma maneira que acaba dominando a situação, né? E o outro passa a fazer, nossa, ele fala coisas que meu pai falava, exatamente igual, sobre a firma, sobre isso, sobre aquilo. Então, em condições bastante infelizes ainda, o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes, então, fluidos letais, impulsionando as situações anormais quando não lhe impõem lentamente a morte. Responsável por vários distúrbios do corpo espiritual que se estampam no corpo físico. E a gente atendeu um caso na AME, algum tempo atrás. A pessoa tinha um problema de desequilíbrio mental, né, psíquico, foi atendida, junto ao tratamento médico, psiquiatra, ela melhorou muito, conseguiu fazer um pouco de estudo da doutrina. Depois ela nos procurou porque estava a ponto de fazer uma diálise, que estava com uma insuficiência renal muito importante, então ela lembrou da AME e voltou. Algumas semanas que ela vinha, nós estamos tendo um trabalho de doutrinação na AME, e muitas vezes se comunica espíritos ligados aos processos daquelas pessoas, dos pacientes, e conversamos com um espírito que estava nessa situação, com muito ódio, sugando a energia, estava acoplado ao rim. Depois dessa comunicação, da orientação espiritual, ela melhorou muito. Ela passa por nós, diz, minha médica disse que eu já estou quase de alta. Ela mudou de nefrologista e ela disse, meus exames já estão quase normais. Uma intoxicação. E aí, nós vemos assim, que existe a simbiose útil e boa. E eu quero, diante até da presença espiritual que a gente sente da doutora Marlene, justificar a minha, que eu não vim no Medinesp, não fui no Medinesp 2011 e 2013, porque pela alegria nossa nasceram nossos 4 netos, a Clarinha, a Amanda, que são da Carolina, e os gêmeos do Rodrigo e da Bia, que o Pedro e o Lucas. É uma simbiose muito gostosa, muito boa. A terapêutica da intoxicação fluídica, a palavra ajuda, a oração ilumina, mas a gente precisará dar o próprio exemplo para renovar as nossas forças. No círculo de oração que as pessoas buscam, pela oração nós ajudamos muito os perseguidos e os que são perseguidores. E a incorporação mediúnica, dentro dos trabalhos mediúnicos, a gente vê que tem o esclarecimento e a causa das doenças podem ser reveladas pelo Espiritismo. O bem constante, terminando, o bem constante gera o bem constante, nos diz André Luiz, no final do Evolução em Dois Mundos. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio. Muito obrigada. Em relação às doenças autoimunes, os processos alérgicos,
Eu gostaria que você falasse um pouco em relação às conexões emocionais, as causas. Conexões... Você falou muito da raiva acumulada, né? Uhum. Sobre situações, o que eu não ouvi, não entendi. Em relação às doenças autoimunes, às alergias, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, dessa relação, né, com as questões emocionais e assim os tratamentos, né, as terapêuticas. Então, a questão das doenças autoimunes, como eu citei aí, a psoríase, o líquen, na minha área, né? Dermatite atópica, na slide está escrito dermatite atípica, mas pode ser, até tinha um caso que eu não contei, não apareceu ali, né? Acabei esquecendo, mas já era o tempo. Então, o seguinte, como você está muito estressado e tem todo aquele esquema, né? A gente vê frequentemente essas doenças, essas alergias, né? É urticária, às vezes é um prurido, que eu tinha um caso para apresentar, que era um prurido crônico, que já vinha há meses, né? E eu pude constatar também que era uma influência, espiritual do sogro da moça, né? E era um caso assim que ela ia mudar-se, não queria tomar mais conta do sítio, e ele se acoplou a ela. Ela teve uma dor coxofemoral, e que não tinha lógica, fez tomografia, não achou nada. O que a gente faz? A gente faz exames também, geralmente a gente não acha nada. Porque, claro, tem casos que a gente acha, alérgica a isso, aquilo, mas alguns casos, você entra com um antihistamínico, né? Explica. Eu costumo fazer um esqueminha que eu apresentei aí para explicar para o paciente, porque às vezes ele pergunta, será que esse momento da minha vida que eu estou vivendo tão estressado tem a ver com essa alergia? Aí eu falo, tem muito a ver, eu vou te explicar. E eu faço o esqueminha, explico o desenho, ele sempre quer levar o papel com ele. E eu falo que a ciência hoje já está comprovando essa cascata, né? E que antes você falava que uma emoção, um estresse, porque aí é uma situação fora, mas que está atingindo sua mente, sua emoção. Vai atingir os campos energéticos, os corpos sutis, e se persistir vai virar uma alergia. O que essa moça que estava com uma dor coxofemoral e estava com alergia, o que aconteceu com ela? Eu mandei para o centro, ela foi umas vezes, depois não foi mais. Um dia ela passou comigo e falou assim, olha, eu vim com seu marido, que meu marido é clínico. Mas dá para a senhora falar um pouquinho comigo? Aí ela contou que ela foi a um centro, que indicaram, e puseram ela na primeira corrente, era um centro pequeno, que tinha sofredor na mesa ainda, e ela começou a ficar muito emocionada, e um médium recebeu o sogro, dizendo que ele não queria que deixasse o sítio, ela estava abandonando o sítio dele, ela estava mudando para a filha e deixando o marido, que era alcoólatra, no sítio sozinho. Então ele pede perdão, que não queria prejudicar a nora, ele tinha uma boa afinidade com a nora. E aí ela falou assim para mim, então, doutor, eu quero contar, porque eu sei que a senhora vai gostar de saber disso. E eu queria perguntar uma coisa, aquela minha alergia que a senhora estava tratando, também desapareceu. Eu não tinha mais nada, eu não tive mais nada. Falei, todos esses meses não. Então sumiu a alergia, o prurido, que eu fiz até biópsia, e deu lá, dermatite crônica inespecífica, não tem cara de nada, não dá para definir o caso. Então, assim, e urticária é muito comum. E tem outras questões de culpa, de traição, né? Aparecer depois da morte de um familiar, a psoríase, o vitiligo, que eu já contei, foi caso de outros congressos, né? Por isso que eu não toquei muito. Mas, assim, o que a gente orienta? Prece. Eu procuro orientar para procurar aquele que aceita a doutrina espírita, e o não mandar para a igreja, para o pastor evangélico, para procurar, conversar com o pastor, conversar com o padre, enfim. Ter essa questão espiritual. Também trago a questão de que a ciência hoje já provou que você ter uma espiritualidade, buscar uma religião ajuda à saúde. E o que eu vejo muito, assim, às vezes a pessoa tem uns processos alérgicos que fica e não define. Ela está estressada, tal, mas depois que passa o processo, que passa aquele estresse, ela pode tomar o mesmo remédio que não dá alergia. Eu falo, mas o que aconteceu? O que era então? Ela estava super acumulada, né? E só que depois que ela volta à normalidade,
É como que eu lembrei da Luciana, que a Luciana na primeira aula colocou, que às vezes dá para mexer, reverter essa questão da epigenética. Não sei se estava na aula da Luciana. Dá para reverter um pouquinho? Então, como que eu melhorei da alergia? Não fiz nenhum tratamento para... Eu só não gosto de dar corticoide. Eu não sei, no último caso mesmo, eu não dou cortisona, porque a pessoa, eu falo assim, vem aqui, eu te dou antihistamínico, mas cortisona eu não vou dar, a não ser que a pessoa chega num quadro, né, vai correr risco, vai para o pronto-socorro. Mas o que eu vejo? A pessoa tem uma urticária, ela vai para o pronto-socorro, ela toma cortisona, volta no pronto-socorro, toma cortisona, mais aumenta esse ciclo, mais ela tem alergia, não consegue sair da situação. E aí, com a ajuda espiritual, a pessoa acalmando, é nítido que ela acalmando, ela vence. Bom dia, é também sobre alergia. Eu gostaria de perguntar à professora se, nesses estudos que você fez, tem alguma correlação ou alguma afirmação que esclarece por que as crianças são, às vezes, mais suscetíveis à alergia? Então, por exemplo, a dermatite atópica, que é uma alergia que dá muito em criança, não é? Ela também tem um componente, muitas vezes, no pulmão, né, que ela tem, às vezes, junto bronquite, rinite. Melhora muito com o passe, viu? E o que eu falo para as mães? Passa o creme hidratante com carinho, não é com raiva que a sua filha está com a pele machucada, é com carinho. A criança olha para mim assim, numa gratidão. Porque geralmente a mãe já está cansada de ir nos dermatologistas e passar creme, nada melhora. Então, porque a criança é um espírito, né? A criança é um espírito, ela traz essas questões da imunologia já modificada, principalmente, por exemplo, a dermatite atópica, que já aparece logo, às vezes, com 3 meses, com 2, 3 aninhos, e sofre e tal. Mas tem tratamento e há uma possibilidade de melhora, e assim, a gente tem que ir orientando bem a mãe, o pai. Aí, às vezes, a gente escuta essas coisas assim, mas eu não tenho tempo de passar, minha filha vai ficar o dia inteiro na escola. Se a professora, depois que deu banho, passar antes de pôr o pijaminha? Bom dia, eu sou da AME São Paulo, faço trabalho às quintas-feiras no Caibar, e a gente tem recebido algumas orientações em caso de dermatite atópica e às vezes até em algumas doenças imunológicas, que pode ser um desbalanceamento, ou um excesso, ou uma falta relacionada ao ectoplasma também. E que muitas vezes essas pessoas melhorariam justamente dentro, como se fosse no trabalho mediúnico, né? Ou até no trabalho voluntário. Queria saber a opinião. Eu costumo encaminhar bastante. Por exemplo, a desidrose, que eu falei no outro congresso, no Sul, que também hoje é tido como uma doença autoimune, né? Vem depois do estresse. Eu encaminho as pessoas a darem passe aí no centro e faço uma cartinha no atendimento fraterno. Observe, porque eu acho que ela tem energia para doar. Para doar. Mas ela recebe e doa, né? Não é o caso das crianças. Mas a criança frequentar a evangelização, tomar o passe, receber o passe, ajuda muito. E os pais também, para eles se acalmando, melhora bem a alergia da criança. Mas porque a mãe já fica muito nervosa, porque tem aquela coisa. Agora, isso daí do ectoplasma, eu tenho visto bastante, eu tenho vários casos. Olha, eu não sou professora, respondendo, acho que a menina até saiu, eu só trabalho no consultório, né, e no centro, e na AME agora, mas eu não sou professora. Quer falar? Então, acho que respondi. Eu acho que, assim, eu também tenho visto isso, eu assisti uma aula do Dr. Flávio Brown também, que ele também colocou, ele tem vários casos, por exemplo, de desidrose, que tem muito a ver com ectoplasma. Gostaria de aproveitar o tópico e dizer o seguinte, que o ectoplasma, que fica ali no duplo etérico, né, muitas vezes não é somente fazer uso dele, tem pessoas que perdem ectoplasma, com labilidade emocional, família alterada, o estresse da própria criança ou do adulto, e a pessoa começa a ser um perdedor do ectoplasma, como se estivesse perdendo o tanque de gasolina furado, e começa a dar alterações as mais variadas, não só
alérgica, mas inclusive polimialgia e outras doenças não caracterizadas, né? Então, tem a intoxicação, tem a perda, né, que atrapalha toda aquela fisiologia da nossa energia, e a criança ou o adulto fica com o comportamento alterado temporariamente enquanto está passando por essa situação. Inclusive é interessante, né, que essas doenças de drenagem maior, os eczemas, né, e a dermatite atópica é um eczema, né, onde está mais aberto, se está ulcerado, sai fluidos por ali, né, deve sair ectoplasma. Orientado a receber o passe, é muito bom. Doutor Edson, uma dúvida. Quando o senhor fala em bactérias espirituais e vírus, entendemos que quando essas bactérias se materializam na natureza, aqui na Terra, elas precisam do princípio inteligente para animá-las. Seriam essas bactérias que estão animando? Pois ao nosso ver na literatura, parece que existem duas situações. Uma, parece que já existe a bactéria, como Kardec coloca, que já existe o protótipo delas, só esperando o momento delas se manifestarem. Então existiria um princípio físico, né, um princípio espiritual, vamos dizer assim, animando essa bactéria. E uma outra seria só uma criação mental temporária. Me parece que existem duas formas. Então fica difícil não conseguir realmente chegar a uma única causa, né? Porque o André Luiz coloca, se você tiver, o Kardec coloca, quando você vê um morto, quando nós desencarnamos, as milhares de bactérias que aparecem, que estavam ali latentes. Então, o plano espiritual, no campo energético é a mesma situação. Quando o indivíduo está com a mente alterada, criando condições, milhares de bactérias energéticas aparecem. Mas em outros locais diz, essas bactérias, muitas delas têm a formação que a pessoa idealizar. Se eu estou num lugar ruim, asqueroso, aqui deve ter aranha, deve ter... Então, automaticamente eu mentalizo e essas formas apareceriam. Mas parece que todas elas têm que ter um princípio ali para poder dar forma para ela, porque senão seria impossível. Como é que ela se materializa? É o perispírito dela que faz a contenção da energia. Então me parece que elas existem e transitam de um mundo para o outro, né? Porque, como foi dito ali, um mundo interpenetra no outro. Então elas existem, mas a gente não conseguia saber bem certinho a gênese completamente, o ciclo dela bonitinho, não é possível. É que o Dr. Hernani Guimarães, ele tem uma hipótese que as bactérias, como os vírus, são, quando encarnados, vamos dizer assim, eles têm a animação através desse princípio inteligente que já está evoluindo. E esse processo de desencarne e reencarne, quer dizer, de desacoplamento do princípio espiritual e reacoplamento, acontece naturalmente dentro do período de vida desse elemento. E assim esse princípio inteligente ou princípio espiritual vai evoluindo até chegar no homem. Essa que é a visão dele. Eu não queria saber se o senhor concorda. Não, exato. Acho que tem várias possibilidades de interpretação. Eu não consegui aprofundar mais do que isso, né? E tem ainda algumas dúvidas. A única consciência que eu pude ter é que elas existem. Isso me parece um ponto bastante pacífico, né? Em que, porque muitos colegas de casas espíritas, não existe, isso é coisa de teosofistas, essa negócio de mentalização, mas parece que elas existem realmente, que a gente mostrou ali, e tem uma participação ativa nas nossas vidas, inclusive participando na formação de doenças, ou, como foi dito, diminuindo a nossa vitalidade e favorecendo o aparecimento de doenças, né? Mas nós temos que estudar mais a esse respeito. Com certeza, obrigado. Por falar em estudar, veio uma pergunta escrita para o senhor. Além da codificação das obras da codificação e das obras de André Luiz, o senhor conhece alguém que estuda esse assunto que o senhor abordou de forma científica e baseado na transcendência do espírito? Preciso de fontes. O doutor já publicou algo a respeito? Pode responder? Ele publicou, junto com o centro dele, o livro que eu acabei de ganhar. A Dança das Energias. Não, mas é o seguinte, é claro que para nós publicarmos alguma coisa científica, nós temos que ter um número de casos, toda uma metodologia, projetos científicos, né? A AME começa a engatinhar nesse caminho, aprovando agora o estudo multicêntrico do passe, do qual nós vamos participar, né? Com trabalho passando por comitê de ética, tudo mais, para ter caráter de publicação.
O livro que o nosso grupo escreveu em Curitiba não entra em aprofundamento. Nós citamos, levantamos essa situação, né? E procuramos levar as casas espíritas para que amplie um pouco, às vezes, a sua análise, porque nós temos cada casa, o grupo que coordena cada casa, às vezes é muito fechado e fica apenas em pequenos detalhes no dia a dia. E a gente procura ampliar um pouco através de chamar a atenção para que as pessoas possam entender que existe mais coisas além daquilo ali, né? Então, essa situação existe, não publicamos nada, apenas chamamos a atenção e mostramos algumas bibliografias, e eu não conheço ninguém que estude cientificamente, e se alguém conhecer, eu gostaria muito de entrar em contato para trocar ideias, né? E até trouxemos num congresso para ouvir de vocês também esse retorno, porque nós temos pouca literatura a respeito, né? E podemos melhorar o nosso entendimento a respeito dessa situação. É só uma complementação. Ele colocou a questão do Dr. Hernani Guimarães. Ele esteve, né, um pouco antes do seu desencarne, ele esteve num dos Mednespes, onde eles apresentaram uma pesquisa científica, porque o Dr. Hernani era pesquisador, ele é respeitado no mundo, e ele tem um trabalho que foi apresentado num dos Mednespes, eu não lembro qual. Mas é interessante quem fez essa pergunta, às vezes, buscar essa referência do Dr. Hernani Guimarães, que ele realmente é um cientista, ele fez umas pesquisas em cima da reencarnação de bactérias, né? E apresentou num dos Mednesp. Eu queria só chamar a atenção assim, dos colegas também, que quando a gente fica vendo que essas doenças espirituais têm dificuldade de identificação e caracterizar a clínica e o tratamento, mas se nós formos olhar a medicina física, a medicina normal nossa, e a gente for ver a medicina baseada em evidências, a gente vai fazer uma pergunta assim: quanto por cento das doenças existentes nós sabemos exatamente a etiologia, a evolução e o tratamento? Então, nos estudos atuais, segundo o Dr. Atala de São Paulo, que é um dos pioneiros nesta área e uma pessoa extremamente respeitável, e parece que é a ideia, o consenso mundial, somente 3 a 6% das doenças nós sabemos a causa exata, os sintomas e o tratamento. O resto é assim: por que aparece o lúpus? Por que aparece a diabetes? Por que aparece a artrite reumatoide? Por que parece que é assim? Por que aparece o infarto? Parece que é assado, parece que é, e eu faço isso porque alguém faz. Então, nós sabemos muito pouco sobre as doenças orgânicas, e muito menos ainda sobre as doenças energéticas e espirituais, que parece ser a base das doenças orgânicas. Então, na realidade, nós estamos no começo dos degraus de uma escada que nós, por enquanto, só sabemos a dimensão do que nós não sabemos. E vemos para frente tanto que precisamos galgar, mas vemos um momento muito importante, que é o momento que nos convida a discutir isso. Inclusive, ficamos à vontade para discutir isso nas universidades, nos ambulatórios médicos, com colegas que até então não acreditavam em nada disso. Então, hoje há uma abertura para nós podermos dizer isso, né? Eu trabalho dentro de uma universidade federal, onde todos os professores se julgam Deus, os deuses de cada área. Você não pode... E quando se falava em espírito antes, era uma brincadeira. Hoje, muitos deles vêm perguntar coisas para a gente a esse respeito e respeitam a opinião da gente. Então, a gente vê que há uma evolução em tudo isso, e tomara que seja para melhor e amplie os nossos conhecimentos. Alô, meu nome é Giovannes, eu sou médico ginecologista e obstetra do Hospital de Ceilândia, Brasília. E ao longo do dia a dia em nosso trabalho, temos observado bastante a questão das larvas psíquicas, e a gente sente isso realmente na pele, no dia a dia, porque o médico, dentro desses hospitais da rede pública, somos colocados em ambientes de muita sobrecarga de trabalho. Às vezes entra no centro obstétrico com grande quantidade de pacientes em trabalho de parto, muita dor, muito sofrimento. Temos unidades com grande quantidade de pacientes de alto risco, envolvendo diversas patologias, e provavelmente a gente não tem visão mediúnica, né, para observar, mas grande quantidade de pacientes que levam a termo ou não levam a termo a sua gravidez,
tem a ver com graves problemas de ordem de intoxicação fluídica, psíquica. E muitas vezes no dia a dia, ao examinar a paciente, no consultório, as pacientes com diversos problemas emocionais relacionando o relacionamento conjugal com o parceiro, as pacientes homofóbicas ou homossexuais, as pacientes que temos acompanhado pacientes com graves problemas hemorrágicos, que não tem jeito, a gente trata de todas as formas, com todas as terapias que é possível, às vezes são levadas à esterectomia, retirada do útero, porque não conseguimos controlar. E todas essas pacientes, quando a gente aborda com calma e conseguimos captar confiança, e ela traz, observamos os problemas psíquicos na base, os problemas emocionais, os sofrimentos, as dores, as amarguras. Agora eu pergunto, nós que estamos envolvidos nessa problemática de trabalho, que estamos obrigados, por diversas condições, a trabalhar em ambientes extremamente pesados psiquicamente. A gente olha assim, unidades de enfermarias, pacientes que chegam extremamente carregadas de miasmas psíquicos, sofrendo angústias. E muitas vezes a gente sente que após a saída desse paciente, como ela falou no caso, a gente fica intoxicado, a gente sente que energias negativas ficam conosco ali naquele momento. Quando a gente não está com a nossa emoção equilibrada naquele momento, quando a gente se envolve com a dor da paciente, muita gente leva para casa essa energia, a gente sente mal-estar, a gente sente um incômodo. E eu tenho em casa criança novinha, eu tenho filha mais jovem, e às vezes eu sinto que se eu não me limpar antes de sair daquele ambiente, não é a limpeza física, é lavar as mãos, é tomar banho, se eu não me limpar psiquicamente, eu sinto que reflete na minha casa, no meu lar, com a saúde da minha filha, e tive provas recentes disso. Como se vacinar? Como a gente pode se vacinar de não sair carregando, de não se absorver um pouco orar e vigiar nesse drama do dia a dia? Olha, eu, quando comecei meu consultório... Precisamos estar sempre no centro espírita fazendo passe e oração e desobsessão? Quando eu comecei tem outra forma, só a oração? Como fazer para a gente não se absorver tanto? Desculpe, a pergunta é tão longa, né? Então, a questão é assim, todos nós estamos nesse meio e nós estamos num aprendizado, né? Eu, quando comecei meu consultório, há 36 anos atrás, acontecia muito isso comigo. Isso que eu coloquei aqui, de eu me contaminar, foi quando eu também estava assim, invigilante, vamos dizer, fragilizada, né? Mas a pessoa que fundou o nosso centro, ela me ensinou, porque eu fui falar com ela, logo no começo eu já encaminhava. E eu sentia essa contaminação mais frequente, todos somos médiuns, né? Você está trabalhando sua mediunidade de alguma maneira? É a questão. Você trabalha no centro da passe? Ajuda você trabalhar, para você se preparar mais, porque eu fui orientada assim. Todo ambiente de trabalho é um ambiente digno. Tem lugares mais difíceis? Tem. Eu trabalho no hospital de Hanseníase. E é difícil. E quando eu fui trabalhar lá, essa senhora me falou, ore antes de entrar e não esqueça de orar antes de sair, pedindo ajuda espiritual e deixando lá. Às vezes eu sentia necessidade de chegar na minha casa, ficar um pouco no jardim, sabe? E orar. No hospital, fazer prece. Eu sentia, às vezes, depois que eu atendia os pacientes, que eu sentia isso, essa contaminação, fazer prece. Essa senhora me ensinou que eu falei, eu vou parar de encaminhar, porque eu estou me sentindo mal. Ela falou, não, essa é uma das maiores tarefas que você trouxe na sua reencarnação. Não vai parar, eu vou te ensinar como fazer. Então ela falou, senta no teu consultório, fecha a porta e fala para a secretária, não me interrompa. 3 minutos você faz uma prece bem feita. Se eleva, ore, pede ajuda e inspiração. Antes de ir embora, porque isso ainda às vezes eu faço correndo se eu estou atrasada, e vou embora contaminada, que o meu marido chega lá em casa, ele falava muito isso para mim, hoje não está falando mais, mas ele falava, nossa, quem que você atendeu hoje? Dona fulana? Porque às vezes a paciente era minha e dele. E ele falava assim, você atendeu quem? E eu sentia que as crianças também sentiam. Não é? Então, eu fui me preparando, e eu falei para ela, ela falou, não, você vai começar a orar. Antes, pedir para os espíritos amigos, porque você está fazendo um trabalho diferenciado, é sua tarefa,
divulgar o conhecimento espírita ou espiritualista, que eu não mando só para o centro, eu mando para o pasto, como eu falei, mando para o padre, mando para o pastor, buscar uma religião, né? Mas, como a gente é humano, e às vezes a gente não está muito bem, ou está meio sobrecarregado, ou está cansado demais, você está vulnerável, e você capta, e você é médium. Então, a gente precisa se preparar. Como que nós vamos fazer? O mundo é esse, a gente trabalha em lugares difíceis. Só queria chamar a atenção sobre mais um pontinho que eu vejo muito importante para todos nós, não só médicos, enfermeiro, qualquer pessoa da área de saúde, e até na casa espírita, aqueles que não são médicos, é a parte emocional nossa. O que abre muito o nosso campo energético é a emoção. Então, você está atendendo um paciente ou atendendo um amigo, ou enfim, em qualquer lugar desse, ele está nos contando a sua história. Uma mulher, por exemplo, olha, o meu marido não gosta de mim, isso, aquilo, então de repente ele me agrediu. O que ele te agrediu não é possível. Quando eu mexi com a minha emoção, meu campo abre e eu absorvo. Então esse é um treinamento que eu tenho recomendado ao nosso pessoal, de tentar sempre se bloquear, se imantar um pouquinho, porque até para ajudar as pessoas nós precisamos ter técnica, senão a gente sai carregado. Exatamente. Na casa espírita, você está num atendimento fraterno, a pessoa vem contar, você tem que ajudar, mas não se envolva emocionalmente. No hospital, eu trabalho no hospital público, também na mesma situação que você, que além de tudo tem as pacientes usuárias de droga, que cada dia aumenta mais, que mais um problema para nós. Mas nós procuramos, o governo não me ajuda, meu Deus, como é que eu vou... Tudo isso eu vou intoxicando. Agora, se eu colocar sempre... Não é que eu não esteja envolvido psicamente, mas eu não posso envolver emocionalmente, que daí eu abro o meu campo energético. Esse parece ser um dos caminhos importantes. Eu sou pediatra no HMIP, lá do DF. Neonatologista, né? Do HMIP, que é o hospital referência das complicações dele também. E assim, a melhor forma que a gente tem é orar. Chegou no trabalho, ora, sai do trabalho, ora, está com um paciente complicado, ora. Se tiver tempo, condições, faz uma oração. Não dá para fazer um passe bem feito, mas tenta fazer uma oração para o paciente. E aí a gente sabe que tudo é lei de sintonia. Pensamento é onda eletromagnética. Você só vai absorver os pensamentos e todos esses problemas se você estiver na mesma sintonia. Então é responsabilidade nossa, de cada um, sair dessa sintonia. O governo não ajuda? Não ajuda, mas eu faço o que eu posso, eu estou com consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus, não é na consciência? Minha consciência está tranquila que eu faço daquilo que eu posso, então eu não vou trazer esses fluidos para casa. A gente tem que estar com a consciência tranquila e mantendo o nosso padrão vibratório para não adquirir esses pensamentos ruins. A gente tem que se conscientizar cada vez mais que nós não trabalhamos sozinhos. Então, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque assim, se essa senhora ela me orientou isso, e eu sentia já aquela vontade de ajudar, porque assim, quando a gente já tem o conhecimento da doutrina, esse conhecimento ele se acrescenta à nossa formação da medicina, ou de outra profissão, onde não tem nada disso, né? E onde a gente aprendia, né? Eu sou formada há 36 anos, eu aprendia que, imagina, problemas emocionais não afetam a matéria, só que no consultório é mais isso que você vê. E entre um caso e outro, às vezes não dá tempo, né? Até falar, vamos parar para orar, que tem uma fila para eu atender. É complicadíssimo mesmo. Só que às vezes, sabe, se você fizer uma prece bem feita antes, se você levar o seu pensamento, imagina seus centros de força, né? Irradiando aquela aura protegida. Às vezes só dá tempo da gente levar o pensamento e falar, me ajudem. E os mentores, o seu guia espiritual, porque os médicos não trabalham sozinhos, os profissionais de saúde que querem o bem, eles têm uma falange, uma equipe ajudando. E eu percebi assim também, à medida que eu fui me preparando, se eu estava bem preparada, eu não me contaminava. Eu não me contaminava. Eu, inclusive, às vezes, era ajudada, porque quando eu estava conversando com o paciente, eu cheguei a ver, às vezes, assim, uma estrelinha brilhar do lado do paciente. Eu podia saber que eu podia entrar no assunto, que eu precisava tratar de assunto espiritual com ele. E aí, eu percebi assim, quando eu estava bem sintonizada, que me preparava, eu recebia fluido bem delicado em cima da minha cabeça. Eu sabia que eu estava com alguém, com o espírito me ajudando, com o meu guia espiritual me ajudando. Agora, quando eu chego apressada, nervosinha, irritada, aí eu me contamino. Só uma consideração com relação à epidemia.
Kardec faz um estudo interessante quando ele fala da obsessão epidêmica no bairro de Morzine. Então, temos aí a epidemia da dengue, mas também temos os casos obsessivos. Isso vale ficar registrado. Outra consideração é com relação às especialidades médicas. Nós temos diversas especialidades. Por que que nos passistas não deveria também ter essas separações? Ao longo de 2 décadas, mais ou menos, que eu trabalho com passes, eu pude observar que eu tenho uma predisposição para o atendimento de pacientes na área respiratória, tá? Com passes, não sou da área de saúde. Então, algumas rinites persistentes, que às vezes com acompanhamento médico não surte efeito, tá? Com passes é substancial. Tá? Alguns casos de sinusite, tá? Mais de um caso, tá? Eu já pude acompanhar com faz o tratamento e não volta a reincidir novamente. Então eu penso que a área espírita, os espíritas, deve também fazer essas divisões, essas particularizações, e os passistas buscarem em que seus fluidos são necessários para qual tipo de anomalia. Vai ser difícil. Não, mas... Então, para mim, por exemplo, eu percebi que nessa área de rinite, sinusite, eu tenho facilidade. Olha, no livro da doutora Marlene, O Passe como Cura Magnética, você conhece? Não, não conheço. Vale a pena. O Passe como Cura Magnética, ela faz um estudo muito amplo sobre o passe, baseado em obras atuais e os livros de André Luiz, e ela tem uma citação onde ela coloca que alguns passistas têm sim uma energia mais diferenciada para um setor. Outros estudos que já estão assim começando, mas assim, não estudo científico, né? Observações, às vezes com um mentor, um espírito mentor da casa, orientador, que isso já tem sido estudado assim, como o Hahnemann também, que falava assim, quem já teve câncer, por exemplo, às vezes ela desenvolveu anticorpos e tem uma energia mais voltada para ajudar um paciente, ela já venceu aquilo e ela tem uma energia mais diferenciada para atender um paciente que está oncológico hoje. Isso são estudos que eu acho que podem começar a ser feitos à medida, agora as AMES estão começando a fazer estudos com o passe. Então, à medida que abrir isso, eu acredito que essas diferenciações, porque a Casa Espírita tem que ter uma bagagem muito grande de trabalhadores para fazer essa diferenciação, acho que muitos não têm essa condição. Mas, ao observar isso, né, esses estudos já estão mostrando, lá na Unesp em Botucatu, está tendo agora um trabalho científico em cima de ansiedade e passe. Começando, é o primeiro trabalho científico lá, mas é um trabalho científico que estão fazendo na Unesp. Graças a Deus que não fica só no primeiro, né? E uma coisa difícil, às vezes, de tentar avaliar esse tipo de situação é porque o passe é um trabalho em conjunto. Você não dá passe sozinho, você dá passe com um grupo de passes, né? É o que recomenda as casas espíritas. Em segundo lugar, entra uma série de outros intermediários, que é o meio ambiente, que é o merecimento do paciente, né? Então, como é que você vai isolar tudo isso para poder saber o que está causando realmente a melhoria daquele paciente? Eu acho um pouco... Tem muitas variáveis para ser estudado num estudo desse que dificulta, mas com toda certeza algumas pessoas, como foi colocado, têm uma tendência de fluídica, de uma ação maior sobre determinadas patologias. Existe um livro que se chama As Curas Paranormais, do George Mick, né, que ele fez pesquisa nas Filipinas, onde ele mostra vários tipos de atendimento. Lá não é espírita, é espiritualista, né? Mas ele descreve um capítulo inteiro sobre esse tipo de situação que você pode aprofundar um pouquinho. George Mick e As Curas Paranormais, um livro mais ou menos antigo já, mas com uma pesquisa muito bem feita. O George Mick, só sobre o Arigoque no Brasil, ele tem 28 cirurgias filmadas, né? Ele descreve os curandeiros no Brasil e assim por diante, um trabalho muito bonito.